Biovitality. Biovitality. Tá mesmo. Olá, boa noite. Eu tenho o prazer de apresentar o José Celso, e ele está fazendo uma coisa muito, muito legal. Nesse momento em que há um abuso de medicações de suplementação, e a CEO da Merck já falou que não garante absolutamente nada, por isso ela se demitiu. Já se vê pessoas comprando remédios com cartelas, com cores diferentes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa que tem respeito pela natureza, pela nossa natureza. Não vamos nos intoxicar, porque a indústria farmacêutica é uma dica que é de petróleo, então vamos que vamos. Não, não mais. Vamos ouvir o José. Boa noite, doutora Elianor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje eu estou tendo a oportunidade, dada pela doutora Leonor, de apresentar um produto comercialmente disponível, mas que antes de ser um produto, e muito mais do que um produto, é um conceito, né? E nós sabemos que quando nós trabalhamos ou nós nos prontificamos a apresentar um conceito, as restrições são muito grandes, né? Os interesses, enfim, os efeitos contrários são muito, muito potentes, né? São muito... a indústria farmacêutica, obviamente, que hoje já está montando os seus departamentos de suplementação, né? Mas porque hoje no mercado é representativo o faturamento de suplementos, né? Suplementos minerais e ou vitamínicos, que é assim que são conhecidos, mas nós conhecemos que esses suplementos, eles são sais combinados, sais diferentes combinados, são sintéticos, né? E não são biocompatíveis, não são biodisponíveis para o nosso organismo. Então, tudo aquilo que a gente tem, todos os elementos de forma isoladas, eles são combinados em laboratório, são, na sua grande maioria, quelatos, que eles chamam, que seria a adição de proteína, porque como o intestino é ávido por proteínas, eles acabam absorvendo mais os nutrientes que estão dentro desses suplementos, mas não significa que ele tenha qualquer ação no organismo. E isso vem produzindo algumas sequelas, algumas consequências, que são os depósitos nas artérias, nas articulações, os produtos, as fontes de cálcio, por exemplo, que são prescritas para osteoporose, elas acabam produzindo pacientes cardiopatas, ao invés, não reverte nada, não tem nenhum tipo de reposição de massa óssea e ainda transformam as pessoas, principalmente as mulheres acima de 50 anos, em doenças cardiovasculares. Então, hoje, os médicos já estão bastante preocupados com a prescrição de cálcio. E eu venho trabalhando já há mais de 20 anos com essa suplementação. Na realidade, é uma alga marinha, e essa alga ela tem como característica, e nós estamos falando de mar, né? Nós estamos falando de plasma,
o mar é a cópia do plasma humano, né? E essa alga ela tem a característica de absorver os minerais que estão em suspensão na água do mar e biodisponibilizá-los, né? Você tem uma alga que concentra 76 elementos, ou seja, é o plasma humano, né? São todos os elementos que estão disponíveis, que estão em suspensão na água do mar. E essa alga, ela faz o que a planta faz no solo, né? Ela retira, ela absorve os minerais que estão em suspensão e transforma o mineral de metálico em amorfo, que é a forma como nós temos os minerais no corpo, né? E a gente, como eu iniciei falando em conceito, o conceito que a gente vem identificando e confirmando é a frase do doutor, do doutor Linus Pauling, que é um bioquímico, um químico que teve a premiação do Prêmio Nobel de Química, e a frase mais importante que eu já ouvi é que toda doença ela tem como origem a carência e a deficiência mineral, né? E quando a gente começa a estudar mais a fundo os minerais dentro do nosso organismo, a gente verifica que são sinérgicos, que são não é o quantitativo que importa, é a origem do mineral. Nós temos um mineral de origem vegetal, é uma alga marinha que ela faz o processo biológico, faz o processo bioquímico e tornam esses minerais biodisponíveis. E, ao torná-los biodisponíveis e por ser de origem vegetal, o nosso organismo, a nossa memória, que é vegetal, ela sabe exatamente o que aproveitar, o que utilizar, inclusive para substituir elementos inorgânicos no nosso organismo, não é? E aquilo que não é necessário, o nosso organismo sabe que tem que eliminar. Então, ele não produz riscos de deposição, não produz riscos tóxicos, não é? E tem resultados que a gente vem trabalhando em universidades, em associações, em institutos, validando essa qualidade do produto, essa qualidade da alga. Nós desenvolvemos uma metodologia de processamento a baixas temperaturas que mantém íntegra as propriedades da alga. E os 76 elementos são 6 elementos identificados dentro daquilo que a Anvisa estabelece como quantitativo, mas você tem outros elementos que sinergicamente eles agem. Por exemplo, a gente fala em osteoporose, né? Nós temos um trabalho que mostra que uma senhora de 65 anos que utilizou durante 12 anos a suplementação, a densidade óssea dela é de 35 anos. Então, a gente vê qual é esse processo, não é? A osteoporose, grande parte dela é produzida pelo ambiente ácido do nosso organismo, que como o nosso sangue ele não pode ter o pH ácido, o nosso organismo utiliza o hormônio da paratireoide para sequestrar das nossas reservas minerais os elementos para tamponar o sangue, ou seja, para fazer com que o sangue se mantenha estável e ligeiramente alcalino. Isso significa o seguinte: as nossas reservas estão sendo consumidas todo dia. Por quê? Porque o nosso ambiente é ácido, os nossos costumes são ácidos, os nossos alimentos estão desvitalizados, os vícios estão aí, né? O sedentarismo é parte desses vícios. Então, a gente está cada dia mais convencido de que a prevenção, de que
os minerais eles têm uma função muito importante. E, além disso tudo, quer dizer, o fato de você ter uma alta biodisponibilidade dos minerais de origem vegetal, você tem esse equilíbrio do pH no organismo. E o pH, o organismo equilibrado, tendo o seu pH equilibrado, ele não está propenso a uma série de doenças, não é? Então, isso é muito importante. E se a gente pudesse, uma forma bem didática de a gente identificar essa situação é imaginar uma piscina, não é? Que não é tratada e que você, em algum tempo, sem o tratamento, ela acaba proliferando elementos que estão ali. E aí você vê que quando o ambiente se torna ácido, a proliferação de micro-organismos, né, de bactérias, ela favorece isso. Então, quando você... Aí o que você faz? Você reequilibra a água e ela volta ao estado normal. E nós não podemos esquecer que nós somos 70% a 80% água, não é? Então, isso é extremamente importante. O pH equilibrado e a manutenção dos níveis de pH é extremamente importante para a prevenção de doenças, para não consumir as reservas dos minerais que são essenciais para o metabolismo, não é? O diabético, todas as doenças, elas estão diretamente relacionadas aos minerais. O diabético, ele expolia muitos minerais pela urina, né? Em função do próprio processo da poliúria, e essa eliminação agrava o processo. O cromo, que é um elemento extremamente importante, é arrastado pela poliúria. O magnésio é arrastado, o selênio é arrastado. Então, esses elementos são fundamentais para o controle glicêmico. E o que acontece? A pessoa não faz a reposição, nos alimentos você não consegue obter mais os minerais que são essenciais. Por quê? Porque os alimentos estão refinados, não é? E os alimentos refinados eles estão perdendo os seus nutrientes. Então, isso é a constatação, né, que a gente vem ao longo do tempo observando e comprovando através de estudos, né, e o que acabou resultando nesse suplemento muito especial, né? É um suplemento muito indicado, e as respostas elas são muito interessantes para as pessoas mais velhas, para as pessoas acima dos 50 anos. Em função do quê? Em função de que essas pessoas elas se alimentam de produtos industrializados, elas já têm uma baixa capacidade, a idade faz com que exista uma baixa capacidade de absorver os nutrientes pelo intestino, não é? E essa falta desses nutrientes, a falta desses minerais, ela acaba desenvolvendo doenças pela carência desses elementos. E quando você tem um suplemento, que você tem esse suplemento que está biodisponível, em que o organismo reconhece que aquele elemento é igual àquilo que você tem no corpo, você tem uma resposta muito rápida, você tem uma aceitação muito rápida, o que a gente chama de biodisponibilidade, bioatividade e biocompatibilidade, né? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, o grande segredo desses recursos que são disponíveis
para a população toda, não é? Nós não precisaríamos ter, por exemplo, se houvesse um interesse público, né, nós poderíamos ter uma grande parte da população sem osteoporose. Eu não sei qual seria o custo para a saúde pública de você evitar, de você prevenir, melhorando, aumentando a sua reserva, as suas reservas ao longo da vida, tivesse o seu pH estável. Então, esse é o grande conceito, e essa é a grande dificuldade que a gente tem, né? E a gente vem brigando e lutando há bastante tempo de tentar difundir, tentar divulgar esse conceito, tentar mostrar para as pessoas o que é uma suplementação, qual é a diferença entre os suplementos que estão disponíveis no mercado e qual é a diferença para um produto natural, para um produto vegetal, para um produto orgânico, para um produto que, na sua composição, tem elementos que uns favorecem a absorção dos outros, né? E de forma absolutamente orgânica. Essa é o grande desafio que a gente tem e que a gente vem conduzindo ao longo do tempo. E que a gente espera, óbvio, levar muitos benefícios para o maior número de pessoas possíveis, né? Já que é um recurso brasileiro, não é importado, está disponível na costa do Brasil, né? O que acontece também, que a gente faz questão de alertar, é porque nós começamos esse projeto há 25 anos atrás e temos estudos e pesquisas que mostram tudo isso que eu estou falando, né? E aí o mercado acaba sendo oportunista. Como essa alga, ela tem mais ou menos a orientação de ser o ciclo da vida, porque os solos, né, estão perdendo os nutrientes pela lixiviação, pela chuva, esses minerais, e pelo excesso do uso do solo, né, esses minerais eles são arrastados, os alimentos são produzidos e retirados do solo, né, e não são repostos os elementos, os microminerais, os oligoelementos, né, só são repostos os elementos que produzem, que fazem com que haja um aumento de produtividade e não um aumento da qualidade daquilo que se produz, né? E isso é uma verdade. Os alimentos que tinham nutrientes há 60 anos atrás, eles têm metade desses nutrientes hoje, né? E o solo não está sendo reposto daquilo que é necessário. E se a gente imaginar que as chuvas arrastam esses minerais para o mar e que o mar pode devolver para os solos aquilo que foi levado através de um processo natural, você devolve ao solo os nutrientes e você passa a ter a alimentação mais equilibrada, de melhor resistência, com menos doenças, com menos necessidades de agrotóxicos, de fungicidas, enfim, você devolve ao solo aquilo que foi levado dele, né? E hoje esses recursos minerais, eles são utilizados na agricultura, na nutrição animal, né? Produzindo efeitos maravilhosos de sanidade vegetal, sanidade animal, né? de extremamente benéfico esses recursos. E a gente chega na cadeia alimentar, através do ser humano, que, obviamente,
não tem essa sequência toda, ela não é lógica e não é aplicada, né? Então, você tem que encontrar mecanismos para que você, entendendo que todo o processo é desnutrição, todo o processo é deficiência nutricional, desequilíbrio metabólico, que o nosso organismo é um grande laboratório de química, é um grande laboratório de bioquímica, né? E nós precisamos de reagentes para produzir as reações. E hoje nós não temos os reagentes necessários para produzir todas as reações bioquímicas. Então, nós temos cada dia mais pessoas alérgicas à lactose, pessoas alérgicas a glúten, pessoas alérgicas a isso, pessoas contaminadas, doenças que estavam extintas voltando, né? Doenças novas surgindo, né? Nós temos um estudo que mostra os minerais, o cálcio marinho, na prevenção da Covid, quer dizer, do equilíbrio ácido-básico. Quer dizer, a doença, ela reduz. Nós temos um trabalho em oncologia, por exemplo, em que a pessoa tratada com quimioterapia, automaticamente o organismo dela passa a ser ácido. Ela tem a acidez de 6,4. E quando a gente entra junto com a quimioterapia, com a suplementação mineral, como o BioVitality, ele eleva em 10 dias o pH a 7,4. E isso faz com que você elimine o ambiente em que as doenças oportunistas vão se desenvolver, que é a mucosite, que é um grande problema da indústria de oncologia, que é a indústria do quimioterápico, que acaba impedindo, às vezes, o próprio tratamento pela presença da mucosite, que nada mais é do que o desequilíbrio ácido-básico levado pelo quimioterápico. Assim como os corticoides, como os antibióticos, eles desequilibram esse pH, não é? Uma outra coisa, uma outra constatação muito importante que a gente teve foi a aplicação, a indicação do cálcio marinho na pré-eclâmpsia, nas mulheres grávidas. Quer dizer, o feto, as mulheres que estão grávidas, elas oferecem todas as reservas de minerais para o seu feto, né? Para boa formação do seu feto, e elas acabam ficando enfraquecidas desses elementos, né? E a pessoa que tem dentro da pré-eclâmpsia, a prescrição é do cálcio, e o cálcio marinho, associado a todos os minerais que estão presentes no BioVitality, ele torna não só o bebê muito mais preparado, né, dentro da sua concepção, como a mãe muito mais bem preparada para amamentar, para ter o parto, né, sem o risco da pré-eclâmpsia. Então, são coisas que a gente vem observando ao longo desse tempo. E coisas do tipo, o produto é tão biodisponível, não só a nível oral, como a nível dérmico. A gente conseguiu desenvolver um creme, um gel para acne, que tem uma ação dérmica impressionante. Com 10 dias de aplicação do creme, do gel anti-acne, simplesmente elimina a acne. Em adolescentes, é apropriado, inclusive, para gestantes, né, por não ter nenhum tipo de restrição ou de contraindicação. Então, a gente está trabalhando muito com novas aplicações do produto, novas formulações a partir dele, que na realidade não são novas formulações, são a adição de outros elementos. Por exemplo, a gente está preparando um produto que seria a nossa alga, que é rica em minerais, com a clorela, ou com a espirulina, que são ricas em proteínas, aminoácidos, vitaminas, mas são pobres em minerais. Então, são elementos
da natureza, são elementos vegetais compatíveis com a nossa natureza, né? E com uma alta biodisponibilidade e com uma ação bastante visível para quem o consome. Eu não sei se teria alguém que tem alguma pergunta a fazer, doutora? Alguma pergunta apareceu aí? Eu vejo uma coisa muito importante, auxiliar as pessoas que tiveram fratura. Até agora não. Ainda não. Muito importante, muito importante. Nós temos alguns trabalhos que mostram a reposição de massa óssea. Por quê? Porque o produto, a alga, né? Quando eu falo alga, é o produto, e o produto é a alga. É 100% a alga, não tem nenhum outro componente que não seja alga. Você está falando de massa óssea, então você está falando de elementos que estão diretamente ligados à transformação, a levar o cálcio para transformar em osso. Então, você tem o cromo, você tem o magnésio, você tem o manganês, o zinco, o boro, o silício, que estão presentes, que fazem com que você tenha, que o cálcio se transforme efetivamente em osso, né? Nós temos trabalhos que mostram a reposição de massa óssea, a enxertia de massa óssea. Já existem hoje no mercado laboratórios trabalhando o produto como enxerto ósseo. Ele é, na realidade, um grande indutor de massa óssea, através do consumo oral. É um suplemento que produz osso, né? Ele é carreado especificamente para o osso. Ele tem os elementos que fazem com que a bioquímica do organismo faça com que o cálcio vá para o osso efetivamente. Então, a gente tem trabalhos científicos feitos nesse sentido, da reposição de massa óssea, e essa reposição de massa óssea, ela ajuda demais, principalmente as pessoas mais idosas, né, que sofrem esse tipo de processo com mais frequência, né, em função da própria rarefação, né? Quer dizer, a pessoa já está fragilizada, ela já está com falta de massa óssea, e em função disso ela acaba tendo, muitas pessoas dizem que você caiu e se quebrou. Na realidade é ao contrário, né? Elas se quebram e depois caem. Quer dizer, a rarefação óssea é uma consequência das dietas pobres, né, em minerais, e principalmente do processo da idade, que você, pelo intestino, diminui a absorção dos nutrientes e vai se tornando cada dia mais vulnerável. Então, essa é uma grande propriedade do BioVitality, né, do produto. E os pacientes com artrose e outras alterações de articulação inflamatórias? O produto, ele tem, como eu disse no início, a gente desenvolveu uma metodologia específica que mantém as propriedades intactas da alga. E a alga, na sua origem, ela tem a presença de polissacarídeos saturados. O que tem, os polissacarídeos, eles têm ação anti-inflamatória. Então, nós temos um produto certificado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde 4 situações foram identificadas como resultados em melhorias de pacientes. Uma delas é a artrite, em função da ação anti-inflamatória. A outra é a própria mucosite, né? Que vem do ambiente também, se transformando em inflamação. A reposição de massa óssea alveolar, né? Doença do enxerto versus hospedeiro, que na realidade é
o problema de imunidade, né, de transplante, essas coisas, e esses itens, eles foram identificados e publicados, quer dizer, eles estão certificados dentro do processo, dentro do concentrado mineral marinho, que é a matéria-prima que nós denominamos, né? Porque a gente tem muita preocupação hoje, porque essa alga, o nome científico dela é litotâmio, e o litotâmio é utilizado para uso agrícola e animal, sem o devido cuidado que deve ter para o uso humano, né? E tem muita gente, tem muitos laboratórios comprando o litotâmio, encapsulando e comercializando, né? E a gente tem muito cuidado com isso. Tanto é que a gente evita de colocar que o nosso produto é o litotâmio. O nosso produto é o litotâmio processado para uso humano, que se transformou num concentrado mineral marinho, né? Com todas as propriedades atestadas e cientificamente comprovadas. Então, as pessoas sabem como é que funciona o mercado. Você começa a ter resultados e a divulgar esses resultados, e esses resultados as pessoas acabam colando e copiando e dizendo que os deles fazem as mesmas coisas, né? A gente conhece bem essa estratégia do cola e copia, né? Que hoje em dia é muito comum. Muito bom. E você tem então, alguma experiência em pacientes com questão de gânglio muito demasiado, na tua experiência? Porque o gânglio, na verdade, ele é lixeira de reciclagem natural do corpo, mas quando ele fica muito túrgido, é porque bioquimicamente alguma coisa também não está acontecendo bem. É sempre o desequilíbrio, né? É sempre o desequilíbrio metabólico, né? E o desequilíbrio não tem jeito. O tipo de vida que nós levamos, o tipo de alimento que nós temos disponível, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós temos um supermercado numa esquina e uma farmácia na outra, né? Um faz com que nós fiquemos doentes, e outro faz com que nós nos mantenham mais tempo doentes, né? Ninguém tem nenhum objetivo de nos curar, né? Quanto mais tempo doente, mais lucro se tem, né? Então, essa mudança, como a gente produz prevenção, e a gente trabalha muito nessa linha da prevenção, né? Apesar de que o produto pode corrigir o básico, né? Pode fazer a correção desse metabolismo ao longo do tempo. Não é nenhum produto, nenhum remédio para dor de cabeça que alguém vai tomar e no dia seguinte já vai sentir o benefício, né? A deficiência nutricional, a deficiência mineral, ela vem se acumulando. E você precisa fazer essa reposição, e o organismo, o nosso laboratório vai começar a receber aporte de nutrientes, né? E vai começar a dar respostas, e as respostas são as mais significativas possíveis. Por isso é que eu digo, quanto mais idosa for a pessoa, mais rápido ela sente o benefício, porque ela também é a pessoa que mais debilitada está em função da deficiência de nutrientes, né? Então, essa é o trabalho. A ideia é as pessoas começarem a se conscientizar que isso aí que você falou, a farmácia não está a favor da saúde. Ela está... E aquela coisa agora, inclusive, como eu falei, a coisa está muito séria, porque as pessoas estão vendo que as caixas que vêm, que elas compram na farmácia, as cartelas não são iguais. Isso aí é um absurdo. Quer dizer,
é a coisa do descontrole total. Isso em função da própria farmácia, a indústria farmacêutica não está, porque a coisa mais cara, você deve saber, dentro de uma indústria farmacêutica é o controle de qualidade. Exatamente. Eles não estão gastando com controle de qualidade. As pessoas precisam saber. E o grande problema, o que a gente vê, e o que eu vejo como consequência dessa estratégia, é a presença dos suplementos dentro das farmácias, ocupando hoje um percentual significativo das prateleiras, mas você começa a olhar, todos eles são a mesma coisa. E quando você vai um pouco mais você pesquisa um pouquinho mais, são as mesmas indústrias produzindo para várias outras. Ou seja, hoje existe um mercado chamado de terceirização. Então, as pessoas acham que tem que é fácil de vender, então elas pegam aquela linha de produtos que todo mundo tem, você encontra 60, 70 produtos diferentes, entre aspas, com marcas diferentes, e são fabricados muitas vezes pelos mesmos laboratórios, que eles chamam de terceirização, né? Então, isso passou a ser uma indústria, e isso confunde a cabeça das pessoas, porque aí é aquela história, você não tem tempo para o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo, o que eu tenho feito ao longo desse tempo. Eu convido a todos que estão nos ouvindo a entrar no nosso site, porque a gente tem feito um trabalho de educação, mostrando a importância dos minerais em cada uma das situações, né? Na parte óssea, na parte mental, na parte da osteoporose, na parte do Alzheimer, na gestação, na beleza da pele. Então, a gente tem feito um trabalho de produção de conteúdo e divulgação de conteúdo, basicamente instruindo, mostrando para as pessoas o que é o mineral, aonde que eles atuam, né? Porque as vitaminas, elas são facilmente obtidas através dos alimentos. Todo alimento tem vitamina. O mineral é que é o problema, porque o mineral ou tem no solo ou não tem no alimento, né? E como os solos estão cada dia mais pobres, em função da necessidade da humanidade, quer dizer, cada dia é mais necessidade de alimento para mais gente na Terra, para mais gente no planeta, né? Cada dia o agricultor ele privilegia a produtividade, não a qualidade nutricional daquilo que ele produz, né? E isso acaba lá no final da cadeia, resultando o quê? Remédio, né? Médico, remédio, farmácia, laboratório e volta, né? É o ciclo é o ciclo. E que a gente está tentando instruir, educar e mostrar que existem alternativas, né? E a alternativa está na qualidade de vida, está na alimentação, está em pensar a alimentação correta, está em fazer uso de suplementos, sim, em função dessa carência, né, dos alimentos que a gente consome, e levar qualidade de vida, quer dizer, ter qualidade de vida, que eu acho que é importante, né? Levar vida aos anos e não anos à vida, né? Então, é bem interessante esse processo. E no nosso site, se as pessoas puderem anotar, sim, é o www.biovitality.com.br. Vai aparecer aqui? Não. Está no Instagram também, né? O Biovitality, bio, tudo junto,
Vitality, o THY no final. Né? Vocês podem entrar no site que vocês vão ter uma... Aí ela já colocou. Ah, já colocou? Ah, então tá Já. ótimo. Porque é interessante você ter o histórico, né? Os conteúdos produzidos e as explicações. Em cada situação, os grupos de minerais que estão relacionados à prevenção daquela doença, né? Então, isso é muito, muito importante para as pessoas entenderem. Né? E entenderem também que uma coisa é o produto natural, orgânico, em que a natureza é quem produziu, né? E a outra coisa é você pensar num produto sintético, né? Aquele produto em que você compra os elementos isolados, faz a junção em laboratório de acordo com a quantidade que a Anvisa estabelece, que a gente não sabe também de onde sai isso, porque as necessidades de uns são diferentes das necessidades de outros, né? Então, a única coisa que a gente sabe é que a natureza faz e faz melhor, né? E nós temos aí esse recurso natural, que são essas algas, há alguns bilhões de anos, né? Então, elas se mantêm vivas, enquanto o homem deixar, né? Sim. Enquanto o ser humano permitir. Mas elas ainda estão fazendo a sua parte, né? E eu acho que é isso que eu tenho para passar, para apresentar, e ficar à disposição de vocês. O meu e-mail é guimarães.josecelso@gmail.com. Eu fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer mais, se alguém quiser receber as pesquisas que a gente tem, os estudos publicados que a gente tem, eu vou encaminhar com todo prazer. É Porque, muito importante, muito importante. e Porque é a as forma que a pessoas gente têm informação. E quando a gente fala em conceito, é a forma que a gente tem de capilarizar, né? Quer dizer, a gente não tem, não adianta ir para a televisão e anunciar, e a concorrência é desleal, né? Quem tem Sim, mais dinheiro consegue mais espaço, e quanto mais o espaço, exato. mais o dinheiro. Então, eu acho que não dá tempo para você numa televisão, num canal, num espaço publicitário, você conseguir explicar o que é, né? Conseguir apresentar os benefícios. Fica naquela da marca, do nome, do que que nem muita gente trabalha principalmente na Europa, onde também essa alga é utilizada, e o início dela é na França, né? E é sempre, eles tratam como fonte de cálcio. E fonte de cálcio é uma coisa tão simples, que desvaloriza, perde o benefício que o produto tem, em função de que ele não é só cálcio. Se ele fosse só cálcio, ele não produzia o efeito que ele produz e os resultados que ele oferece. Eu vejo assim, é fundamental que as pessoas entendam que isso traz o que deveria ser o nosso corpo humano. Isso. Qual a composição? Então, algo que traz isso aqui, como se fosse um diapasão, acerta, é fundamental. Não há excesso, não há falta. Isso Exatamente. é equilíbrio. Então, nós que vivemos
Hoje em dia, um tipo de imediatismo, a indústria farmacêutica muito se beneficia desse imediatismo. As pessoas, Perfeito. toma isso que vai resolver, toma isso que vai resolver. Mas isso desequilibra mais ainda o estado não natural do nosso ser humano que nós somos. Então, o conceito é para trazer o que é natural. E é retomar, ou é readquirir o equilíbrio, é o que você acabou de falar. É o equilíbrio que é o segredo de tudo. Os extremos só nos levam à desgraça. E isso em Sim. todos os sentidos, né? O equilíbrio é o segredo da vida. Tanto é que a vida só acontece num pH de 7,4. Então, é no solo, se o pH for ácido, você não tem a produção de alimentos. É na água, se for ácida, você tem a proliferação de bactérias. É no nosso organismo, se for ácido, você tem a proliferação de doenças. Então, é muito lógico, é muito simples, entre aspas, né? De explicar. Mas é muito difícil das pessoas entenderem em função do imediatismo. Então, a homeopatia eu tenho os meus grandes clientes são farmácias homeopáticas, porque a homeopatia tem sinergia com isso. A homeopatia faz você produzir a tua própria reação, né? Faz você combater a tua doença através dos processos homeopáticos, né? E a homeopatia é ignorada ou é quase deixada à margem, né? E é extremamente benéfica, né? Então, essas coisas. O que aconteceu em 1922, quando foi estabelecida a medicina tradicional, foi proibido a homeopatia nos Estados Unidos, e muitos lugares dos Estados Unidos ainda é proibido. A homeopatia, ela vence da Alemanha para frente, né? Os alemães são os grandes precursores da homeopatia no mundo, né? Sim. E a resistência é grande. Então, vem a Lógico. indústria, de novo, querer que os laboratórios, que as farmácias de homeopatia tenham estruturas de laboratório farmacêutico. Aí o custo inviabiliza a farmácia de homeopatia e faz com que ou ela se transforme em mais um laboratório farmacêutico ou ela feche. Lá em 1922, quando o Rockefeller inventou de fazer essa medicina, todos os tratados de clínica médica estavam escrito: homeopatia não serve para nada. 1922, nos Estados Unidos. E a 5 gente faculdades americanas que não aceitaram isso fecharam. Aí começou toda uma criação de doença, bota o nome do fulano, é a doença, e nada. É uma teoria, não é científico de fato. E assim ficou. Nós estamos vivendo isso há décadas, né? Já praticamente 100 anos. E o Então, problema todo é que você não consegue encontrar explicação. Eles não conseguem e não querem encontrar explicação para as doenças que a cada dia estão retomando. E o que é isso? Por que isso, né? Quer dizer, é que e a tá. explicação é simples, né? É Sim, o desequilíbrio metabólico, ponto. aí, em 1981, o Heidegger Hammer, ele vai criar a nova medicina germânica, que é ciência pura. 126 critérios de diagnóstico para dizer que isso aqui é isso. Então, precisa dizer que isso está para lá de proibido? Resolve. Então, é impressionante. Existe
E o que é que a gente, eu trabalho com isso, o que que a gente faz? O que é que a gente pode ajudar os pacientes com algo que não seja tóxico? E a forma, doutora Eleonora, o problema é que a forma é essa que a gente está fazendo, que é essa iniciativa da sua clínica, né? É esse trabalho que é árduo, né? É de formiguinha, né? É de levar o conhecimento, é de levar a informação, de manter, de passar para as pessoas não o que elas devem tomar, mas o porquê que elas estão com aquele problema, o porquê que elas estão com aquela doença, o que pode ter ocasionado aquilo que pode ser corrigido na base, na essência, né? No seu caso, na palestra maravilhosa que eu ouvi da senhora, da gestação, né? Sim. Do que acontece nas próximas gerações a partir das combinações, né? E isso serve para tudo, né? Nós temos a alimentação é a base disso, né? A nutrição é a base de tudo, né? Quer dizer, todo ser humano bem nutrido responde melhor a qualquer tratamento ou qualquer situação adversa, né? A escola, é o aprendizado, é a parte física, é o atleta, enfim, começa na base. A gente tem, inclusive, um trabalho sendo feito na parte de atletas, pela reposição de massa óssea, porque todos esses atletas, normalmente, principalmente, por exemplo, em times de futebol, eles vêm de uma comunidade muito carente, não é? E essas pessoas, elas não têm base estrutural, e elas ganham, por interesse comercial, massa muscular, né? Que é o que acontece em muitas pessoas que vão para as academias fazerem musculação e ficam com massa muscular, mas com a estrutura não é compatível com a massa muscular. E nem a atividade física é compatível com a massa óssea que produziu lá do efeito desde a sua infância, né? Então, as pessoas quebram, rompem ligamentos, têm lesões gravíssimas e olham o quê? Olham o ligamento, olham o que aconteceu, não olham a estrutura que tinha que estar forte para aguentar ou para sustentar aquela atividade, né? Então, tudo isso são causas dos efeitos, né? Mas a gente está tentando trabalhar nas causas. Os efeitos deixa que os outros trabalhem. Mas, olha, eu te agradeço, Paulo, foi muito bom. Apareceu. Ó, tem pergunta assim. Perguntaram a partir de que idade deve ser consumido? A partir de que idade deve ser consumido? Minha neta toma desde 3 anos de idade. A neta dele toma desde 3 anos de idade. E a recomendação Eu tomo. de como tomar? A recomendação de como tomar? São 3. A gente recomenda, a Organização Mundial de Saúde fala que a gente deveria receber 1,5 gramas de minerais, todos eles, ao dia. Então, a gente recomenda 3 cápsulas ao dia, né, que são 1,5 gramas de minerais orgânicos, vegetal, e eu, particularmente, recomendo que a pessoa tome como a última coisa antes de dormir, porque é recarregar a bateria, né? Nós estamos falando que no sono profundo você absorve muito mais e longe das refeições, porque ele não é nutrição, ele não é vitamina, proteína, ele é mineral, e o mineral é estrutural, então é celular. Então, à noite, no sono profundo, ele tem muito maior absorção. Então, a minha recomendação particular é essa. Tá. E como usar? Todos os dias? Todos os dias? Sim. Né?
todos os dias e permanentemente para a vida toda. E para a criança também, né? É a mesma dose? A mesma dose? Não, para a criança eu dou uma dose menor, eu dou 2 cápsulas. E onde podemos adquirir o suplemento? Vocês enviam por encomenda? Uma pessoa está perguntando onde que vocês mandam por encomenda? Sim, hoje a gente tem no site, pode entrar no site, né? No próprio site tem o campo para aquisição e a gente faz a remessa pelo correio, normalmente. Tá. Alguém perguntou qual é o suplemento. Qual é o suplemento? Bio Vitality é o nome, né? São algas marinhas. Algas marinhas. Ele pergunta assim, as 3 cápsulas de uma vez ou ao longo do dia? As três cápsulas de uma vez. À noite. Antes de dormir, né? Longe de refeição. Mais alguma? Acabou. Então, Paulo, te agradeço imenso, José, agradeço imenso a tua explanação, extremamente clarificadora, e é aquela coisa, as pessoas precisam começar a esquecer a farmácia e entregar para o corpo aquilo que o corpo precisa. Pesquisar um pouco mais, né, doutora? Sim. Pesquisar um pouco para a própria saúde, né? É verdade. Ok. Muito obrigado, doutora Eleanor, pela oportunidade. E, como eu disse, eu estou à disposição, se as pessoas quiserem qualquer tipo de explicação, enfim, eu estou totalmente à disposição. Tá bom. Tá bom. Boa noite. E boa noite a todos que estão nos ouvindo também. Sim. Boa noite a todos.